Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 19. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Estamos retornando hoje à nossa série Na Hora da Crise. Ao longo de todo o mês de maio, nos cultos da noite, estaremos refletindo sobre histórias de famílias da Bíblia que viveram momentos de lutas, momentos de crise, e tentaremos retirar as lições que pudermos aprender com essas famílias. Então, hoje estaremos estudando a história de Naamã, segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar a sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas, quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora irritado, muito zangado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele rejeitou. Ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço
que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo em uma coisa. Quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando ali se prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo. Por isso, Eliseu lhe disse: vá em paz. Que Deus abençoe e aplique esta palavra aos nossos corações nesta noite. Amém. Meus irmãos, certo autor fez um destaque muito interessante a respeito de Eliseu. Ele disse que o profeta Eliseu só aparece uma única vez no Novo Testamento. O profeta Elias é citado simplesmente 29 vezes no Novo Testamento. A única vez em que encontramos uma referência a respeito de Eliseu no Novo Testamento está em Lucas capítulo 4, verso 27, onde o evangelista registra as palavras do Senhor Jesus, quando ele disse: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. A única referência a Eliseu no Novo Testamento é justamente a respeito desta cura milagrosa de Naamã. Ele era um inimigo que havia raptado uma menina de Israel. Ele era também um leproso que havia se colocado em isolamento para esperar a morte. Isolamento social provocado pela lepra, não provocado pelo coronavírus, mas provocado pela lepra. Ele precisava certamente se isolar, não simplesmente por 14 dias, mas para o resto de sua vida ele ficaria isolado de tudo e de todos. Seria confinado num leprosário para estar com outros leprosos, justamente por conta do contágio, da transmissão da lepra a outras pessoas. E nesse leprosário ele não teria mais nada a fazer, senão simplesmente esperar a morte. Essa era a situação daquele homem. Um homem com todo prestígio diante do rei, porém leproso. Todo o seu prestígio, toda a sua autoridade e riqueza não concedeu a Naamã a condição de cura. Atrás do seu uniforme ele escondia doença, ele escondia o seu corpo em decomposição. Atrás do seu uniforme estava o seu corpo leproso, o corpo de uma pessoa leprosa. Por trás das medalhas, das condecorações desse comandante, havia um corpo que estava em estado de decomposição, desmanchando-se na medida em que o tempo passava. Por trás daquela farda havia também o desespero, a angústia de um homem condenado ao isolamento e à morte, que via o seu corpo morrer aos poucos. Por trás da aparência, a realidade era bem diferente. Meus amados, quantas famílias hoje vivem de aparência? Vivem apenas de aparência. Vivem, na essência, uma realidade completamente diferente da aparência. A aparência é uma coisa, mas a realidade por dentro é outra, completamente diferente. Muitas famílias têm aparência muito interessante, muito bonita, mas por dentro estão se decompondo, estão se estragando, estão se arruinando. Por isso precisamos pedir a Deus que sonde os nossos corações, como o salmista fez no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Tu és o Deus que sonda e conhece o meu interior, conhece a realidade da minha família. Sonda-nos, ó Deus. Esquadrinha o nosso
relacionamento, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver, a nossa realidade de vida. Esquadrinha, ó Deus, e tem misericórdia de nós. Guia-nos pelo caminho eterno, para que não vivamos apenas de aparência, mas que na essência tenhamos um relacionamento saudável dentro de casa. Na essência, a nossa família seja uma família sadia, que emane saúde, a despeito das doenças deste tempo, a despeito dos problemas, as enfermidades deste tempo. Que nós tenhamos relacionamentos saudáveis dentro de casa. Peça isso a Deus. Por trás da aparência, é possível que as famílias estejam hoje se decompondo, se estragando. Porém, lembre-se que é lá dentro da família, na realidade de cada família, que Deus quer agir para trazer saúde, agir para restaurar, cicatrizar, não apenas a pele, mas sobretudo os relacionamentos, a fim de que eles possam ser relacionamentos saudáveis. O verso 1 tem uma palavrinha bem interessante. Ele diz que Naamã era um guerreiro valente, era um herói de guerra, porém leproso. É interessante perceber as referências a Naamã. Comandante do exército do rei da Síria, não era um soldado, não era um conscrito, era um comandante do exército. Era um homem importante, de elevado conceito, muito respeitado diante do seu senhor, porém leproso. Essa referência é suficiente para imaginarmos que Naamã possuía 3 coisas que muitas pessoas procuram ter. Muitas pessoas hoje estão correndo atrás dessas 3 coisas. Estão correndo atrás e estão dando suas vidas por essas 3 coisas: fama, dinheiro e poder. Fama, dinheiro e poder. Ele certamente era famoso, um herói de guerra. Ele certamente tinha poder, era o segundo no comando do seu país. Acima dele só estava o rei. Ele tinha fama, tinha poder, tinha também dinheiro. Com certeza tinha dinheiro. O presentinho que ele levou para dar ao homem de Deus, veja lá, quantos quilos de prata, quantos quilos de ouro, quantas vestes, roupas, certamente roupas de grife daquela época, roupas de marca daquela época. Não era qualquer roupa. Um homem certamente muito rico, porém leproso. Um homem muito famoso, porém leproso. Um homem muito poderoso, porém leproso. Sofria de uma doença contagiosa que o afastaria da convivência da sua família e da sua atividade profissional. Como disse, não apenas por 14 dias, mas pelo resto de sua vida. Aquela família tinha tudo, certamente tinha tudo, porém havia lepra dentro dela. Havia uma enfermidade incurável dentro daquela família. Toda família está sujeita a ter um porém na sua história. Toda família está sujeita a ter um porém na sua história. Há famílias que, semelhantemente, a família de Naamã tem fama, tem poder, tem dinheiro, porém não tem paz. Porém não tem paz. Quantas famílias têm tudo, porém estão lutando por coisas que certamente o dinheiro não compra, o dinheiro não paga. Quantas têm tudo isso, fama, dinheiro e poder, mas estão lutando com os filhos envolvidos em drogas, promiscuidade sexual, marginalidade e tantas outras mazelas que afligem as famílias e a sociedade de hoje. Há famílias que têm tudo que o dinheiro pode dar, porém não têm saúde emocional, não têm alegria verdadeira, não têm harmonia nos relacionamentos, não têm aquelas coisas que o dinheiro não compra.
Há muitas coisas que o dinheiro compra, porém, há muitas outras que ele não compra. O dinheiro compra, por exemplo, uma cama maravilhosa. Uma cama king size, que não cabe em muitos quartos. Mas o dinheiro não compra uma noite de sono de paz. Não compra a paz do coração. O dinheiro compra uma casa maravilhosa, compra um apartamento maravilhoso, porém não compra relacionamentos sinceros e verdadeiros, autênticos, que são a base de qualquer família. Existe algum porém na sua família? Existe algum porém na sua casa? O porém de Naamã, o porém da família de Naamã era a lepra. Certo autor afirmou que apesar de não haver uma afirmação explícita nas Escrituras de que a lepra era um retrato do pecado, ao ler Levítico capítulo 13, podemos ver claramente a existência de paralelos entre a lepra e o pecado. Assim como a lepra, o pecado não se atém à superfície, mas, de acordo com Levítico 13, atinge as camadas mais profundas. O pecado atinge as camadas mais profundas do nosso ser, do nosso coração. Assim como a lepra, o pecado também espalha-se. Ele é contagioso. Ele contamina aqueles que estão ao nosso redor, como a lepra, como o coronavírus. Ele contamina, ele também isola. A lepra provocava isolamento social. O pecado também isola as pessoas, separa as pessoas umas das outras. O pecado faz tudo isso. Faz tudo isso, assim como a lepra fazia. A lepra é também um retrato do pecado. O efeito do pecado na vida de uma família é idêntico ao efeito da lepra. Vale a pena lembrar que Deus tem solução para cada porém da sua família. Eu não sei quais são os poréns que a sua família está enfrentando hoje, mas eu sei que Deus tem solução para eles. Eu sei que Deus tem solução, tem resposta para todos eles. Há esperança para a família que espera em Deus e busca nele a resposta, busca nele a solução para os seus problemas, para as suas angústias. Portanto, na hora da crise, esteja atento à direção de Deus. Na hora da crise, primeiramente, esteja atento à direção de Deus. Vá comigo aos versos 2 e 3. Versos 2 e 3, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 19. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E o verso 3 vai dizer: um dia a menina disse à sua senhora: quem dera meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Warren Wiersbe diz que o Senhor mostrou a sua bondade ao permitir que Naamã levasse a menina israelita para a sua casa a fim de servir a sua esposa. Foi um sinal de graça, um sinal de bondade para com aquela família. A menina era uma escrava, mas porque confiava em Deus, certamente estava livre. Mais do que isso, essa menina testemunhou da sua fé para sua senhora lá dentro da sua casa. As suas palavras foram convincentes, tão convincentes que a mulher contou ao marido, que por sua vez relatou ao rei. Nunca subestime o poder de um simples testemunho, pois Deus pode pegar as palavras dos lábios de uma criança, de uma menina, e levá-las aos ouvidos de um rei. Uma menina cativa da terra de Israel foi quem Deus usou para abençoar aquele homem. Deus usa as coisas insignificantes do mundo para confundir as sábias. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Vamos encontrar a palavra do apóstolo Paulo que diz: irmãos, considerem a vocação de vocês.
Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. A fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Deus usou uma menina, uma simples menina, escrava, para transformar a vida daquela menina. Não subestime o poder de Deus. Não subestime as coisas simples que Deus tem feito e certamente ainda fará. Não subestime um testemunho tão simples de uma menina. Esse testemunho pode ser levado aos ouvidos de um rei. É interessante perceber que Eliseu nunca entrou na casa de Naamã, mas aquela menina entrou. Aquela menina estava lá. Deus nos usa a partir do lugar onde nós estamos. Na sua sala de aulas, lembre-se, é você que Deus quer usar. Quando as aulas voltarem, você poderá estar lá e ser bênção para as pessoas que estiverem ao seu redor. Ou mesmo hoje, enquanto as aulas estão sendo feitas de forma online, você também poderá estar lá e fazer sua diferença. Em todos os ambientes. Na sala de aula, na academia, no hospital, no local de trabalho, na repartição pública, em todos os ambientes. É justamente nesses lugares que Deus quer nos usar. Justamente nesses lugares Deus quer usar, assim como usou aquela menina. Onde nós estamos, onde Deus nos colocou, Deus quer nos usar para abençoar outras pessoas. Aquela menina não se calou. Ela poderia ter retido a informação para si. Ela poderia ter se calado. Aquela menina não se omitiu. Afinal de contas, era uma prisioneira de guerra. Era uma escrava. Havia sido tirada da sua terra. O seu patrão era seu inimigo. Havia sido retirada do convívio da sua família. Deveria ter muita raiva, muito ódio de Naamã e de toda a sua família. Entretanto, ela permitiu que Deus a usasse para abençoar aquele homem e a sua família. Nós não sabemos nada mais sobre essa menina. Nós não sabemos se depois da sua cura, Naamã voltou para casa e mandou aquela menina voltar para a terra de Israel. Mas pode ter acontecido isso. Mas sabemos que aquela menina foi bênção para aquela família. E Deus quer usar você como instrumento de bênção para a sua família também e para outras famílias que estiverem ao seu alcance. É interessante perceber que aquela família deu ouvidos a uma menina. Eles poderiam desprezá-la, poderiam rejeitar a informação, porém resolveram acreditar nas suas palavras. A sua família está enfrentando problemas, está enfrentando dificuldades. Esteja atento às palavras que Deus quer usar para ministrar ao seu coração. A orientação que você precisa receber. Deus pode usar pessoas simples, pessoas humildes, que Ele utilizará para ministrar ao seu coração aquilo que você precisa ouvir. Talvez a resposta para os seus dilemas, talvez a resposta para as suas angústias venham dos lábios de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas desprezadas pela sociedade, mas que poderão ser úteis a Deus. Na hora da crise, esteja atento aos sinais de Deus, esteja atento àquilo que Deus está fazendo e quer fazer para a transformação da sua realidade. Pessoas simples podem ser usadas por Deus para transmitir palavras do céu que poderão abençoar profundamente você e a sua família. Na hora da crise, esteja atento a tudo aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Em segundo lugar, na hora da crise, obedeça mesmo sem entender. Obedeça mesmo sem entender. Volte comigo ao texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versos 10 a 12. Capítulo 5, versos 10 a 12 do segundo livro dos Reis.
diz assim: Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado, muito zangado. Eu e você fomos chamados para crer, não para entender. Eu e você não fomos chamados para entender, apenas para crer. Muitas vezes não entenderemos o que Deus está fazendo ou exigindo de nós, porém devemos simplesmente obedecer pela fé. Por mais absurdo que seja, por mais absurdas que sejam as ordens de Deus, nós precisamos simplesmente obedecer. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: o que eu faço vocês não entendem agora, mas entenderão depois. E devo dizer a vocês que muitas vezes nem depois entenderemos. Mas precisamos descansar na realidade de que é Deus quem está mandando. É Deus quem está ordenando. E Ele sabe o que é melhor para nós. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Precisamos descansar nesta verdade. O que eu faço vocês não entendem agora, mas entenderão depois. Pode ser que entendamos depois. Pode ser que depois entendamos tudo aquilo que Deus está querendo fazer ao permitir essa pandemia. Tudo aquilo que Deus está querendo nos dizer e nos ensinar ao permitir que passemos por esses dias tão difíceis, tão aflitivos. O que precisamos fazer como família ao enfrentar os problemas na hora da crise é simplesmente obedecer. Obedecer. Certo autor afirmou que Naamã estava resistindo ao Senhor. Quantas vezes nós oferecemos resistência àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus quer fazer? Quantas vezes oferecemos resistência à obra de Deus em nós? É interessante perceber que se Naamã começou sua jornada em Damasco, então havia viajado simplesmente 160 quilômetros para chegar a Samaria, de modo que ele teria agora, depois de ir à casa de Eliseu, mesmo sem se encontrar com o profeta, ao sair da casa de Eliseu, ele teria que andar mais 50 quilômetros até o Rio Jordão. Imagine, 50 quilômetros até o Rio Jordão. Já havia cavalgado, provavelmente, 160 quilômetros. Agora, o profeta lhe diz, para ir até o Rio Jordão, teria que cavalgar mais 50 quilômetros, uma boa distância, para ir até o Jordão. Esse general enfureceu-se. E a causa fundamental da sua ira era o seu orgulho. Quantos problemas o orgulho causa a nós e às nossas famílias? Quantos problemas o orgulho causa a nós e às nossas famílias? Como precisamos permitir que Deus quebrante o nosso orgulho? Como precisamos? A causa da ira, do aborrecimento de Naamã estava no seu orgulho. Quantas famílias estão sofrendo hoje porque os membros dessa família ou dessas famílias não têm se quebrantado diante de Deus? Continuam orgulhosos, continuam arrogantes, presunçosos,
A palavra de Deus nos diz, nos ensina que Deus se opõe aos orgulhosos. Dá, porém, do seu favor aos humildes. Você quer a oposição ou o favor de Deus? Você quer a oposição ou o favor de Deus? Aquele general enfureceu-se por causa do seu orgulho. Ele já havia decidido na sua mente como o profeta iria curá-lo. Mas não era assim que Deus trabalhava, e devo lembrar aos irmãos, não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus age. Antes de os pecadores poderem receber a graça de Deus, devem sujeitar-se à vontade de Deus, pois Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. O Senhor já havia começado a trabalhar no orgulho de Naamã, mas ainda havia mais por vir. O rei Jorão, o rei de Israel, não era capaz de curá-lo. E o profeta não foi à corte, nem saiu à casa, da sua casa, para saudá-lo. Além disso, deveria mergulhar num rio lamacento, num rio sujo, não uma vez só, mas 7 vezes. É interessante perceber que Eliseu sequer foi ao palácio. E pior, sequer abriu a porta e saiu da sua casa para atender aquele general. Quem não sairia de casa para atender um general? Eliseu mandou o seu auxiliar, mandou o Geazi, mandou o seu assistente lhe dizer: vá tomar banho. Vá tomar banho no Rio Jordão. E não tome uma vez só não, tome 7 vezes. 7 vezes. Porque com certeza você não precisa lavar apenas o seu corpo, você precisa lavar a sua alma desse orgulho, dessa arrogância e de tudo aquilo que certamente pode impedir você de experimentar aquilo que Deus tem preparado para você. Pensar, como poderíamos pensar que ele, um grande general, segundo homem do exército da Síria, o segundo homem da própria nação síria, era exatamente essa complicação, disse o evangelista Moody ao pregar sobre essa mensagem. Naamã já havia determinado para sua própria conta de como o profeta deveria curá-lo e se zangou pelo fato de que o homem de Deus não seguiu os seus planos. Por acaso é diferente nos dias de hoje? Quantas vezes nós também nos irritamos com Deus porque Deus não faz do jeito que a gente quer, não age da forma como a gente espera. Nós traçamos tudo na nossa cabeça, traçamos tudo na nossa mente, achamos Deus vai fazer exatamente desse jeito. E Deus vem e faz completamente diferente. Completamente diferente. Ele disse, na sua cabeça, ele achou que o profeta faria de um jeito. Ele achou que o profeta certamente sairia, clamaria, invocaria a Deus, colocaria a mão na sua doença. Ficou devagando numa série de coisas. Muitas vezes nós queremos ensinar a Deus como agir. Queremos ensinar a Deus como Ele deve fazer. Como Deus vai fazer não é problema meu nem seu. Não é problema nosso. Vamos colocar diante de Deus o que precisamos. Quais são as nossas necessidades? Como Deus vai resolver? Vamos deixar por conta dele. Vamos deixar Deus agir. Naamã tinha um outro problema. Ele preferia os rios de Damasco do que o Rio Jordão. Acreditava que a cura viria da água. De modo que o mais lógico era pensar: quanto melhor a água, melhor a cura. Preferia fazer as coisas a seu modo. Muitas vezes nós preferimos fazer as coisas do nosso modo, do nosso jeito. Ele preferia fazer as coisas do seu modo a ter que viajar 50 quilômetros para obedecer
a Deus e obedecer à vontade de Deus. Estava, ao mesmo tempo, tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe da resposta de Deus para a sua vida. Eliseu não lhe permitiu para fazer algo difícil, ou não lhe pediu para fazer algo difícil ou impossível, pois isso teria apenas aumentado o orgulho do rei e o orgulho do general. Pediu que obedecesse a uma ordem muito simples, realizando um ato de humilhação. Quando Naamã contou essa história na Síria e chegou a esse ponto do relato, certamente seus amigos devem ter perguntado a ele: você fez isso? Imagine Naamã voltando para casa, dizendo à sua esposa: eu estive lá em Israel e o profeta me mandou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Imagine a sua esposa, o que ela teria dito? Você fez isso? Os seus amigos, o rei Ben-Hadad II, será você fez isso? Meus amados, a fé que não conduz à obediência não é fé de verdade. A fé que não conduz à obediência não é fé na verdade. Na verdade, não é fé. Quando o general emergiu na água, sua lepra havia desaparecido e sua pele estava como a de uma criança, como a de um bebê. Só que a ordem foi 7 vezes. Não uma vez, não 2 vezes, nem 3 vezes, 7 vezes. 7 vezes. Tomar banho no rio certamente foi uma situação constrangedora para Naamã. Constrangedora. Deus estava tratando o seu orgulho. Deus estava quebrando o seu orgulho. Ao remover a sua armadura, ao remover a sua farda, certamente, ele estaria expondo as suas feridas diante das pessoas que o acompanhavam. Essas pessoas veriam o quanto o seu corpo estava ferido. Tomar banho no rio foi um ato humilhante de exposição das suas feridas. Para Naamã, da mesma forma, precisamos nos humilhar diante do Senhor. Precisamos expor os nossos problemas, expor a Ele as nossas necessidades, porque Ele tem poder para curar, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para fazer aquilo que nós jamais poderíamos pensar. Então, na hora da crise, obedeça. Simplesmente obedeça e creia no Senhor. Terceiro lugar, na hora da crise, deixe Deus agir do seu jeito. Deixe Deus agir do seu jeito. Quantas vezes achamos que podemos realmente ensinar a Deus como agir? Quantas vezes achamos que Deus tem que resolver os problemas do nosso jeito? Naamã nem viu o rosto do profeta, nem sequer viu o rosto do profeta até mergulhar no rio e tornar-se limpo daquela lepra. Eliseu nem saiu para falar com ele. Deus tem o seu jeito de fazer. Nem sempre será o nosso jeito. Vamos descansar nisso? Vamos descansar nessa verdade? A palavra de Deus nos diz em Isaías 55, versos 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Vamos deixar Deus agir do seu jeito. Vamos deixar Deus fazer o que precisa ser feito, como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Vamos colocar diante dele as nossas necessidades e permitir que ele haja segundo a sua vontade. Muitas vezes ele vai contrariar a nossa lógica humana, o nosso raciocínio. Mas em muitas situações, Deus fará isso
simplesmente porque Ele quer tratar outras áreas da nossa vida que nós não enxergamos. Para Naamã, ele precisava de tratamento apenas para a sua lepra. Deus percebeu que aquele general precisava tratar a lepra, mas precisava tratar também o seu orgulho. E ele voltou para a Síria, um homem completamente transformado. Não apenas curado da sua lepra, mas voltou um homem humilde, um homem quebrantado. Voltou um adorador ao Deus vivo e verdadeiro. Ele disse a Eliseu, é interessante perceber que ele viajou 50 quilômetros da casa de Eliseu até o Rio Jordão e depois fez questão de voltar, de viajar mais 50 quilômetros até a casa de Eliseu para agradecer. Simplesmente para agradecer. Para dar um presente ao profeta, presente este que o profeta rejeitou. Se você ler o texto mais adiante, você vai perceber a lambança que Geazi fez, o auxiliar de Eliseu. Mas o profeta rejeitou aquele presente e ele disse: eu não vou adorar a nenhum outro Deus senão ao Deus de Israel. Eu vou levar terra da terra de Israel para poder adorar a Deus, para poder glorificar a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Não vou adorar nenhum outro Deus que não seja o Deus de Israel. Aquele homem voltou completamente transformado para casa. Ele não tinha simplesmente o seu corpo curado. Agora, ele tinha o seu coração tratado e transformado. Havia se tornado uma pessoa humilde e quebrantada. Havia se tornado um adorador do Deus de Israel, do Deus vivo e verdadeiro. Quando Deus trata as nossas vidas, nos tornamos pessoas também mais humildes, nos tornamos pessoas mais sensíveis à adoração, oferecemos a Deus uma adoração mais profunda, mais sincera, porque adorar a Deus quando tudo vai bem é uma coisa, mas adorar a Deus quando tudo vai mal, quando as coisas vão de mal a pior, certamente é outra história. As provações da vida, as adversidades da vida nos permitem adorar a Deus numa profundidade que muitas vezes jamais experimentamos. Porque estamos diante de Deus, estamos na presença do Eterno, adorando com todo o nosso ser, com humildade no nosso coração, sem orgulho, sem vaidade, sem presunção, sem qualquer outra coisa que chame a atenção para nós e não para o Eterno, não para o Criador, não para aquele que é o alvo da nossa adoração. O que Deus fez por Naamã foi muito melhor do que ele poderia ter imaginado. O que Deus faz é muito melhor do que aquilo que eu posso fazer, do que aquilo que você pode fazer. Isso porque, como nos diz Efésios, um texto que gosto muito, Efésios 3, versos 20 e 21, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder que em nós opera. O que Deus fez por Naamã foi muito melhor do que ele poderia ter imaginado. O que Deus fez por aquele casal lá de Caná da Galileia, transformando água em vinho, foi muito melhor do que eles poderiam ter imaginado. O vinho, aquela água que Jesus transformara em vinho, tornou-se melhor do que todo o vinho já servido na festa até então. O que Deus faz é sempre o melhor. Vamos descansar nesse Deus maravilhoso. Na hora da crise, esteja atento aos sinais de Deus. Na hora da crise, preocupe-se em obedecer, não em entender. Preocupe-se em crer, não em entender. E deixe Deus agir, deixe Deus fazer as coisas do jeito dele. Havia um porém na vida de Naamã e na sua família. Não sei qual é o porém da sua vida e da sua família, mas Deus sabe. Ah, Ele sabe.
Ele conhece perfeitamente. E melhor ainda, Ele tem poder para agir e surpreender você com a sua graça. Portanto, creia nele. Esteja atento à sua direção, à sua orientação. Obedeça, ainda que você não entenda. Creia, ainda que você não entenda. E deixe-o agir do seu jeito. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos nesse momento para falarmos com Deus? Pai Celeste, muito obrigado, porque podemos contar contigo na hora da crise. E ajuda-nos, ó Deus, a aprender todas as lições que tu queres nos ensinar através das crises pelas quais passamos em nossa vida. Nestes dias de pandemia, ajuda-nos a aprender tudo aquilo que tu queres nos ensinar. Trata-nos em tudo aquilo que precisamos ser tratados, não apenas na nossa saúde, mas sobretudo nos nossos corações. Como precisamos de Ti, como precisamos do Senhor, para que nos tornemos pessoas melhores, para que nos tornemos famílias melhores, para que nos tornemos discípulos melhores, servos melhores, quando tudo isso passar. Nós te rogamos, ajuda-nos. Contempla, Pai, o porém de cada família que nos acompanha. Tu sabes, ó Deus, qual é a realidade de cada família. Tu sabes, ó Deus, se existe alguma família que está vivendo de aparência, que na aparência é uma coisa, mas na essência é outra coisa completamente diferente. Tu sabes a realidade de cada família. Venha ao encontro dessas famílias. Manifesta o teu poder e a tua graça. Trata aquilo que precisa ser tratado. Glorifica o teu nome. Renova no coração de cada um a disposição em obedecer ao Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Ó Deus bendito, ajuda-nos a ver o Senhor agindo do teu jeito, para a glória do teu nome e para, ó Deus, uma grande obra nas nossas famílias. É o que nós te pedimos e te suplicamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Amém e amém.